Uma noite fui escalada para fechar o parque junto com uma colega, Christine. O parque abria ao amanhecer e fechava ao anoitecer. Nossa tarefa era dirigir por todas as áreas, garantir que ninguém tivesse ficado para trás e, então, fechar os portões. Se deixássemos alguém lá dentro, a pessoa ficaria presa. Christine e eu subimos na caminhonete e começamos a checar as áreas do parque. A área de piquenique, os campings e os banheiros. Quando saímos do estacionamento do posto dos guardas, não havia nenhum carro por lá. Rodamos por tudo, verificamos as áreas e estava tudo certo. Voltamos ao portão principal, onde fica o posto dos guardas, para fechar tudo. Eu desci para trancar o portão e voltei para minha caminhonete. Foi aí que Christine percebeu algo estranho. Enquanto estávamos fora, um jipe tinha aparecido no estacionamento. Achamos aquilo super esquisito, porque não havia nenhum carro ali antes, mas seguimos em frente. Estacionamos a caminhonete a algumas vagas de distância do jipe e descemos. Decidimos abordar o motorista e pedir que fosse embora para podermos ir para casa. Conforme nos aproximávamos, conseguimos ver, com a pouca luz dos postes, alguém sentado no banco do motorista. Acenei, mas não houve resposta. Nenhum movimento. Christine bateu na janela e, novamente, nada, nenhuma reação. Foi aí que o desconforto começou. Meu corpo inteiro ficou arrepiado e Christine também parecia sentir algo estranho. Decidimos nos afastar do carro. Algo estava muito errado. Resolvemos buscar nosso chefe, que morava do outro lado da rua, dentro do parque. Não era permitido incomodá-lo à noite, mas essa situação era incomum demais. Ele colocou os sapatos e voltou conosco. Enquanto atravessávamos a rua em direção ao jipe, vimos a porta se abrir lentamente. Então, todos nós vimos. Uma figura saiu do veículo e se arrastou para debaixo dele. Era apenas uma sombra no escuro, mas o suficiente para nos deixar apavorados. Parecia cena de filme de terror. Christine imediatamente ligou para a polícia, enquanto meu chefe e eu nos aproximávamos com cuidado. Meu chefe tentou falar com a pessoa. Disse que ela precisava ir embora e que a polícia estava a caminho. Conseguimos ver alguém debaixo do jipe, perto das rodas dianteiras. A pessoa não se mexia, nem respondia. Quando os policiais chegaram, era nítido que eles também estavam assustados. Sacaram as armas, prontos para qualquer coisa. Descobriram que era uma pessoa sob efeito de metanfetamina. Não tínhamos ideia de por que ela estava no parque ou o que planejava, mas a polícia encontrou drogas e uma arma carregada dentro do jipe. Depois daquela noite, nosso chefe mudou todas as políticas de fechamento do parque. Começamos a trabalhar em equipes maiores e fomos obrigadas a carregar spray de pimenta. Até hoje, a imagem daquela pessoa saindo do carro e se arrastando como um animal para debaixo do jipe me assombra. Parecia que estava possuída. Quando eu era pequena, meu irmão e eu dividíamos o mesmo quarto. A diferença de idade entre nós era de apenas 15 meses. Como brigávamos muito, havia uma divisória de madeira separando nossos lados do quarto. Lembro que eu tinha entre 4 e 6 anos, não sei exatamente. E era a época da Páscoa. Na verdade, era sábado à noite, antes do domingo de Páscoa, e eu ouvi um barulho no nosso quarto. Na minha cabecinha, achei que fosse o coelhinho da Páscoa. Então, espiando por baixo das cobertas, eu vi algo que juro até hoje ser o verdadeiro coelhinho da Páscoa. Eu vi um coelho vestindo um colete preto, com correntes, e um relógio de bolso pendurado. No bolso superior, vi também um par de óculos. Ele caminhou até minha cama e, no mesmo instante, puxei o cobertor para cima da cabeça. O coelhinho se sentou na beira da minha cama. Foi quando comecei a sentir um medo terrível. Minhas irmãs mais velhas viviam dizendo que o coelhinho da Páscoa matava crianças que tentavam espiar ele. E bom, eu não era nenhum anjo. Aterrorizada, puxei as cobertas com força, tentando me esconder. Foi então que senti ele se inclinar sobre mim, bem perto do meu rosto. Espiei com um olho só
e vi o que parecia um olho olhando de volta para mim. E, de repente, uma almofada foi pressionada contra minha cabeça. Eu me virei lentamente para o lado, porque não conseguia respirar. Não entendia o que estava acontecendo, mas consegui puxar um pouco de ar. Foi quando uma voz na minha cabeça, sabe aquelas ideias infantis, me disse: segure o fôlego, como se fosse um jogo. Então eu segurei. Depois de um tempo, o coelhinho levantou da cama. Consegui ouvir as correntes no colete chacoalhando enquanto ele caminhava. Ouvi também um barulho vindo da janela. Eu fiquei lá, imóvel, debaixo do cobertor, com a almofada ainda sobre minha cabeça. Acabei adormecendo de medo, acho. Não lembro se tentei acordar meus pais ou não. Na manhã seguinte, acordei na minha cama, achando que tudo tinha sido um sonho. Enquanto comíamos os doces de Páscoa e nos preparávamos para a caça aos ovos, contei para meus irmãos e irmãs sobre como o coelhinho da Páscoa tinha vindo e sentado na minha cama naquela noite. Meus pais ouviram a história e imediatamente ligaram para a polícia. Quando os policiais chegaram, encontraram pegadas do lado de fora da janela do quarto. A tela da janela tinha sido arrancada e o vidro estava um pouco aberto. Anos depois, descobri a verdade. Um homem, que queria machucar meu pai, estava tentando chegar até mim. Ele era motociclista, meu pai também era, daí o colete de couro e as correntes. Soube que aquela não foi a única vez que ele invadiu nossa casa, e nem a única vez que tentou me machucar ou falar comigo. Minha família contou que ele costumava ligar para casa e falar comigo várias vezes. Mas, até hoje, a única lembrança que tenho dele é daquela noite aterrorizante. Não morávamos no campus. Nossa casa ficava a uns 20 minutos de caminhada. Era por volta das 2 da manhã e, nos primeiros minutos, as ruas estavam completamente vazias. Sem carros, sem pessoas, nada. Eventualmente, vimos alguém vindo na nossa direção. Era um homem mais velho, alto, branco, usando muletas, acompanhado por um cachorro preto que caminhava ao seu lado. Assim que ele se aproximou, saímos do caminho para deixá-lo passar pela calçada. Dissemos olá, mas ele não respondeu, nem nos olhou. No entanto, o cachorro olhou para nós com uma expressão que parecia de medo, antes de voltar rapidamente para o lado do dono. Alguns quarteirões depois, ouvimos novamente o som das muletas. Tlec-flop, tlec-flop. Estávamos nos aproximando de uma esquina, e ao virar, lá estava o mesmo homem, com as mesmas muletas, vindo na nossa direção. Mais uma vez, saímos do caminho. Fizemos uma brincadeira sobre como o mundo era pequeno e até tentamos oferecer ajuda para ele se localizar, mas ele apenas passou direto, sem nos responder, enquanto o cachorro marrom olhava para nós, visivelmente assustado, antes de seguir seu dono. Finalmente, quando estávamos chegando em casa, ouvimos novamente o som das muletas, mas dessa vez não conseguíamos identificar de onde vinha. Entramos na nossa rua e começamos a caminhar, quando no meio do quarteirão, o homem saiu de um prédio, o nosso prédio. Ele passou por nós mais uma vez, agora com um cachorro amarelo. O cachorro olhou para nós com aquele mesmo olhar de medo e seguiu caminhando ao lado do homem. Até hoje, não consigo explicar como aquele homem com muletas conseguiu nos alcançar tantas vezes. Como sabia onde morávamos, ou por que o cachorro mudava de cor a cada encontro. Foi como se estivéssemos sendo perseguidas por algo além do normal.